Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online, Vieira? Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite. Estava aqui enquanto o diretor organizava aqui para a live começar, vendo o chat, vocês falando que eu pareço o Vilg mais novo. Isso aí é bullying com grisalho, tá? Tô vendo vocês aí fazendo bullying com os grisalhos, tá bom? Olha só, gente, hoje vamos trabalhar com a questão do trabalho. Mas vamos falar sobre trabalho, sobre um viés que é o viés dos autores clássicos, ou seja, é um viés ligado à ideia e à perspectiva de como os grandes autores, os clássicos sociológicos, aqueles autores que ajudaram a formar e a formalizar a sociologia, como que esses autores elaboraram, pensaram a ideia e a perspectiva do trabalho. Porque o trabalho é uma coisa que a gente chama, né, de estrutura humana. Quando eu falo que o trabalho é uma estrutura humana, é porque o trabalho desde sempre existe e o trabalho é algo que nos movimenta amplamente. A gente entende o trabalho como uma das coisas mais, vamos assim dizer, poderosas da existência humana. Porque repara, eu, Leandro, vou ter muita dificuldade de explicar quem eu sou sem falar que sou professor. E repara, vocês têm muita dificuldade em pensar o futuro de vocês sem falar a profissão que vocês buscam ou almejam realizar. Porque a verdade é que o trabalho, em alguma maneira, o trabalho de alguma forma, ele vai nos moldando, formulando, gerando-se, que ele nos identifique um pouco do como a gente se entende como ser, como indivíduo. Então, o trabalho sempre foi um debate e uma discussão muito grande dentro da sociologia. Muitos sociólogos, desde sempre, desde o século XIX, discutem a questão acerca do trabalho, pensam acerca do trabalho. O trabalho é uma realidade que sempre esteve presente, latente, no ideário, no imaginário dos indivíduos. E aí tem uma coisa importante. Quando eu falo sobre trabalho, a primeira pessoa a falar sobre trabalho na sociologia foi o fundador dela, que é a figura de Émile Durkheim. E o Durkheim vai profundamente falar sobre trabalho, né, de cara nesse livro aqui, que é um livro que o Durkheim escreve chamado Da Divisão do Trabalho Social. Esse livro, chamado Da Divisão do Trabalho Social, é um livro em que o Durkheim vai criar um dos conceitos mais importantes de sua teoria, que é o conceito de solidariedade. E esse conceito de solidariedade é um conceito que aborda muito, segundo Durkheim, a importância do trabalho para a sociedade. Então, repara, vamos falar hoje de 3 autores: Durkheim, Marx e Weber. Se você não já acompanha desde o início do ano, você já viu aulas sobre esses 3 autores. Agora, esses 3 autores, cada um deles tem uma visão diferente acerca do trabalho. Enquanto Durkheim enxerga o trabalho no sistema capitalista de forma positiva, o Marx enxerga o trabalho no sistema capitalista de forma negativa. E o Weber? O Weber enxerga de forma neutra. Você vai entender melhor isso na aula de hoje, tá bom? Primeira coisa, o Durkheim, ele é um autor que ele é um cara que acredita que a sociedade nos molda, que a sociedade nos move.
Durkheim é um cara que vai acreditar e vai dizer fielmente que o que você é o que a sociedade fez de você. Ai, Leandro, mas eu sou um alecrim dourado, sabe? Eu sou tão diferente. Ai, eu sou único. Legal, senta ali, espera ali. Por que não? Para Durkheim, não. Para Durkheim, você é aquilo que a sociedade te moldou, o que ela te fez, o que ela te gerou, como ela te forjou. A lógica durkheimiana é que nós somos moldados, formados, feitos, organizados pela sociedade. Ai, Leandro, e minhas individualidades? Elas até existem, mas a sociedade vai moldá-las e organizá-las ao longo da sua existência e ao longo de sua vida. E aí o Durkheim, por falar e por dar esse poder tão grande para a sociedade, por estabelecer que a sociedade é tão poderosa, tão influente, nos molda tanto em nossa existência, Durkheim, consequentemente, vai ser um autor que vai tentar entender em sua teoria o que faz que nós continuemos vivendo em sociedade. O que nos junta, o que nos aproxima, o que nos une como indivíduos perante e dentro da sociedade. Porque se a sociedade é tão poderosa, se ela é tão influente, se ela me molda, me move, faz que eu seja quem eu sou, consequentemente, a sociedade tem que ter alguma coisa que junte os indivíduos. Tem que ter alguma coisa que aproxime os indivíduos, que conjugue os indivíduos. E aí o Durkheim vai dizer para nós uma coisa importante, que segundo ele, isso que junta, que unifica, que aproxima os indivíduos é um sentimento ou um conceito que ele vai chamar de solidariedade. O que é esse conceito de solidariedade? Sempre que você ouvir numa teoria durkheimiana, sempre que você ouvir uma questão de vestibular a palavra solidariedade ligada a Durkheim, você não pode pensar assim, ai, ser solidário é ser legal, né? Ai, ajudar o próximo. Não é isso não. Para Durkheim, ser solidário tem a ver com ser coeso. Ser solidário, para ele, é um conceito. Esquece a palavra como você conhece hoje. Desculpa. Ser solidário para Durkheim tem a ver com algum tipo de sentimento ou algum tipo de processo que ajude a sociedade a ser coesa. Leandro, coesa é coesa, junto, unificada. Essa sociedade coesa é uma sociedade que tem solidariedade. Quanto mais solidariedade a sociedade possui, mais coesa ela é, mais coesão se instaura, mais coesa e mais conjugados os indivíduos estão. E aí tem uma coisa importante nessa brincadeira, que é a seguinte: quando eu falo sobre isso, Durkheim vai dizer que tem dois tipos de uma sociedade, tem dois tipos de uma sociedade estabelecer coesão. Logo, tem dois tipos de uma sociedade estabelecer solidariedade. O primeiro tipo de sociedade que pode e que visa estabelecer solidariedade são as sociedades que possuem solidariedade mecânica. Como assim mecânica, Leandro? Pensa no seguinte exemplo. Pensa em uma tribo de esquimós. Sabe o que é um esquimó? É aquele cara lá, aquela galerinha que vive no gelo, né? Pensa nos esquimós. Uma galera que vive isolada, inóspita, numa área de difícil acesso do planeta. Pensa que esses caras vivem lá há séculos, vivem lá geração após geração, e vivem de forma isolada, sem contato com o mundo externo. Imagina que duas crianças de esquimós nascem. Essas duas crianças de esquimós que nasceram, consequentemente elas vão acreditar nos mesmos deuses. Elas vão ser ensinadas pelas mesmas pessoas. Elas vão ser participantes de uma mesma cultura. Elas conhecem as mesmas pessoas. Elas têm sonhos, desejos, objetivos, vontades, aspirações em comum. Consequentemente, essas pessoas, ao longo de sua vida, vão se parecer. E vão ser muito próximas umas com as outras. Vou te dar outro exemplo. Pensa numa tribo indígena. Pensa numa tribo indígena do interior do Brasil, índios isolados, e pensa como esses índios, consequentemente, convivem e geram indivíduos que têm laços em comum. Consequentemente, têm laços de serem parecidos. Eles se parecem. São indivíduos que acreditam nas mesmas coisas. São indivíduos que têm aspirações de vida futura muito iguais. Porque eles foram criados socialmente para serem indivíduos muito próximos, unificados. E aí o Durkheim vai dizer que em sociedades primitivas, e entenda sociedades primitivas, um conceito que o Durkheim vai estar dizendo, de sociedades pré-industriais, segundo ele, essas sociedades que são chamadas de primitivas, pré-industriais, pré-comerciais, esses locais, esses indivíduos vão ter uma coesão que ele vai chamar de coesão por semelhança. Como assim coesão por semelhança? São indivíduos que estão coesos, que estão juntos, que estão próximos, mas eles estão coesos, juntos e próximos, sabe por quê? Meu querido, eles estão coesos, juntos e próximos porque eles acreditam que eles têm os mesmos objetivos.
Porque eles se parecem, porque eles têm laços em comum, porque eles têm laços de partilha, porque eles têm laços de relacionamento, porque eles cultuam o mesmo Deus, porque eles têm o mesmo sonho futuro, porque eles criam filhos, se alimentam, vivem iguais. E aí Durkheim vai dizer que nessas sociedades o que mantém as pessoas unidas é essa solidariedade mecânica. Essa solidariedade mecânica se dá então por uma relação de semelhança. Guarda essa informação. Agora, Durkheim vai olhar para nós e pensar assim, opa, hoje em dia não é assim. Hoje em dia, eu e Renan, por exemplo, que estamos aqui no estúdio, nós não temos uma relação por semelhança, eu não pareço com o Renan. E não estou falando de fisicamente. Eu não pareço porque eu e o Renan fomos criados de formas diferentes, temos sonhos, desejos, vontades, aspirações diferentes. Renan é vascaíno, pô, né? Já começa diferente aí. Ou seja, nós não temos relacionamentos desse tipo, por mais que possamos ser amigos. Agora, a relação fundamental, brincadeiras à parte, é você entender que dois indivíduos no mundo atual, que é um mundo contemporâneo e industrial, com muitas mudanças, as pessoas são diferentes. E se elas são diferentes atualmente, não dá pra gente dizer que nós estamos vivendo uma solidariedade mecânica, porque as pessoas não possuem mais essa relação de semelhança, de se parecerem. Tranquilo até aí? Beleza? Vamos lá, perguntas, antes de eu avançar. Bruna falou, Leandro é corintiano. O que é isso, gente? Que bullying é esse? Não, sou flamenguista. Que venceu o Corinthians na final ano passado, só pra lembrar. Mas continuando. Peter Parker é sempre presente, né? Com grandes poderes. Essa piadinha eu já falo sempre, não vou fazer mais não. Peter Parker falou assim, professor, em sociedades com baixo grau de instrução, onde o nível universitário é um luxo, prevalece a solidariedade mecânica? Não tem a ver com o nível educacional, tá bom? Peter Parker de novo, professor, a sociedade brasileira conviveu por mais de 300 anos de escravidão. O trabalho na nossa sociedade, por esta razão, tende à visão marxista, não tem nenhuma relação entre escravidão e marxismo, tá, Peter Parker? Essa conexão não existe. Né? O marxismo ele é uma corrente ligada ao capitalismo e a escravidão não tem nenhum vínculo, né, com a questão capitalista, pelo contrário. A escravidão é anticapitalista, porque a escravidão ela não gera renda, se não gera renda não gera consumo, logo não faz o capitalismo, obviamente, funcionar, não faz a roda girar. Tá? Lorena perguntou, professor, por que esses nomes, mecânica e orgânica? Lorena, eu vou te explicar o mecânica, tá? Porque eu já falei sobre ela e depois eu vou te explicar o orgânica. O mecânica, repara, se os seres se parecem, se são indivíduos que são dedicados e parecidos uns com os outros, consequentemente são seres que são mecânicos ligados a algo igualzinho. Se eu faço esse passador de slide de forma mecânica, sai todo mundo igual. A ideia da solidariedade mecânica é que a coesão é por semelhança, porque é todo mundo igual. Tranquilidade, de boa. Deixa eu fazer mais perguntas ali. Acho que não, acho que pergunta ali, tá tudo certo. Agora tem uma pessoa chamada Clark Kent no chat, né? Não bastava o Peter Parker, agora tem um Clark Kent. Quem sumiu foi o Dedico, né? Dedico não apareceu mais, né? Dedico, se estiver vivo, manda um oi aí, tá bom? Vamos lá, olha só. A gente também tem aqui um outro tipo de solidariedade, que é a orgânica. E aí a orgânica, repara, se na mecânica as pessoas estão juntas porque se parecem, existe uma coisa importante que na orgânica, não é mais porque se parecem. Na orgânica, o que existe é uma outra relação que vai gerar coesão. E aí, a aula é sobre trabalho. Tu não tem que ser nenhum gênio para saber que o que vai gerar coesão na orgânica é o trabalho. Mas eu quero te mostrar por quê. Eu estou aqui, agora, no ProEnem, dando essa aula ao vivo. São 7h46 do dia 10, né? E ao dar essa aula para você, eu não conseguiria estar aqui sem uma série de pessoas. Repara, para dar essa aula eu dependo do Renan. Renan está aqui, no estúdio. Para dar essa aula, você não sabe, mas eu dependo, por exemplo, da Thalia. Thalia está ali, ó. Thalia está ali fora do estúdio. E a Thalia, de alguma forma, é a pessoa que vai falar com vocês, mandar o material, vai colocar a aula na plataforma. Eu dependo da Thaísa. Vocês nem conhecem a Thaísa. A Thaísa é quem fez o slide para essa aula. Para dar essa aula para vocês, eu dependo de algumas pessoas que fizeram vocês conhecerem o ProEnem. As pessoas que fazem as vendas do ProEnem, por exemplo. Pessoas como Igor, pessoas como Raquel, Letícia, que você também não conhece. Para dar essa aula, eu dependo do cara que construiu esse prédio. Estamos num prédio, tá? Estamos no 6º andar de um prédio. Consequentemente, alguém construiu esse prédio. Tem um arquiteto, tem um engenheiro, tem uns pedreiros. Repara que para dar essa aula, eu dependo da pessoa que fez o passador de slide. Para dar essa aula, eu dependo do cara que está trabalhando lá agora, lá na usina hidrelétrica, produzindo energia elétrica, porque aqui tem energia elétrica. Então, repara que para realizar uma função, por mais simples que ela seja, como dar uma aula para vocês de forma online,
Eu preciso de um monte de gente. Eu preciso de vocês. Eu preciso do Thiago Silva. Eu preciso do Alexis Santos. Eu preciso do Osmar Filho, da Luana. Eu preciso da Cris Lima, do Pitbull Malvado. Ou seja, eu preciso de cada um de vocês. Sabe por quê? Porque senão a aula não faria sentido. Então existe uma relação importante, né, que é uma relação fundamental a você entender que, segundo Durkheim, o que mantém nós unidos, a gente unido hoje em dia, não é mais que a gente se parece. O que mantém a gente unido hoje em dia é porque a gente depende um do outro. Eu dependo do médico, eu dependo do advogado, eu dependo do engenheiro, eu dependo, né, do faxineiro, eu dependo do porteiro, eu dependo de outras pessoas que fazem outras funções que eu não sei fazer. Porque se eu olho ao meu redor, repara, eu não sei fazer um relógio, eu não sei costurar uma camiseta, eu não sei fazer um microfone, eu não sei, por exemplo, como fazer um passador de slide. Então eu dependo de outras pessoas que sabem fazer. Então Durkheim vai dizer que a sociedade atualmente, ela só é viável, ela só é possível porque as pessoas dependem uma das outras. Então o que mantém a gente unido, o que mantém a gente aqui é um laço de dependência. Eu dependo de vocês, porque senão não faz sentido eu falar sozinho, vou parecer um maluco. E vocês dependem de mim, não dependem diretamente, mas indiretamente para passar no vestibular. Então existe uma relação de dependência entre as pessoas na nossa sociedade. E isso, para Durkheim, é o que mantém hoje em dia a gente unido. Então Durkheim vai dizer que hoje em dia o que existe é um processo de divisão do trabalho, onde, consequentemente, por ter divisão do trabalho, as pessoas dependem uma das outras. Logo, mantém uma coesão. Uma coisa sou eu lavar, secar e guardar o copo. É uma coesão. Simples, uma cooperação onde só eu coopero comigo mesmo. Outra coisa é ter alguém lavando, alguém enxugando, alguém guardando. Repara, quanto mais eu divido o trabalho, mais as pessoas vão se relacionar, mais coesa a sociedade fica. Perguntas. Inaê, acho que é Inaê. Esse conceito de solidariedade tem relação com os fatos sociais, prof? Não. Né? São conceitos distintos na obra de Durkheim. Né? Ambos são dele, mas são conceitos distintos. Vitor Mendes, essa análise de Durkheim sobre sociedades primitivas pode ser eurocêntrica? Totalmente, né, Vitor? Totalmente. Belo pensamento, com certeza. Tá? Com certeza existe uma relação aí eurocêntrica. Jéssica Daiane, quem é o dono do ProEnem? É o Roberto, vocês não conhecem. O dono do ProEnem é o Roberto, tá? Mas é gente boa, tá? É botafoguense, né? Tá errado nisso aí, mas é gente boa. Mais perguntas... Andresa, Leandro, manda um abraço pra mim. Abraço, Andresa. Até mais. Valeu. Olha só. Continuando aqui. Gente, depois que você entendeu a teoria do Durkheim, depois que você compreendeu como ele vê o trabalho de forma positiva, e aí você percebeu, já vi que perguntaram ali, por que orgânica, né? Porque se aqui é mecânica porque todo mundo se repete, aqui é orgânica porque cada organismo é diferente. Cada organismo é diferente, logo cada organismo realiza uma função diferente. Cada organismo, consequentemente, tem uma funcionalidade diferente. Show de bola? Tranquilo? De boas? Vamos lá, vamos seguir. Vamos agora falar de um segundo autor. Vamos falar do alemão Max Weber, que também tem uma teoria sobre o trabalho. E essa visão do Max Weber sobre o trabalho, eu já falei para você em aulas anteriores, mas eu vou repetir, porque é importante que ela fique muito clara para você, porque ela vem caindo no Enem, inclusive caiu no último Enem, que é a noção que o Weber tem sobre como que o trabalho no mundo atual se modificou. Como que o trabalho no mundo atual se alterou? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho em colégios presenciais no Rio de Janeiro, né? Eu sou professor desde 2010, 2011. E ao longo desses 13 anos dando aula, eu já dei aula em muitos colégios. Colégios de gente mais pobre, colégios de classe média, colégios de gente mais rica. Já dei aula para colégios onde as pessoas pagavam nada, escolas públicas, né? Já dei aula para colégios que as pessoas pagavam R$500. Já dei aula para colégios que as pessoas pagavam, sei lá, muito dinheiro. Então, consequentemente, eu já dei aula para muitos perfis de pessoas diferentes. E é engraçado que em todos esses lugares, independente da classe social, sempre existe uma ideia de romantização em relação ao trabalho. E quando eu falo romantização em relação ao trabalho, é você pensar o seguinte, que o trabalho, ele é algo que em nossa sociedade, ele é enaltecido. O trabalho é algo que em nossa sociedade é vangloriado. E quando eu falo que ele é enaltecido, quando eu falo que ele é vangloriado, é que o trabalho é uma relação em que todo mundo gosta de se dizer como trabalhador. Até a pessoa que é milionária, mas que nunca trabalhou na vida, fala, não, porque eu trabalhei muito, eu me esforcei muito para chegar até aqui. Ou a pessoa fala, não, porque antigamente, sabe, quando eu comecei lá atrás, eu era, sei lá, camelô, eu vendia coisas na pracinha quando eu tinha 7 anos. Porque existe um sentimento de que se colocar como uma figura que trabalha, se colocar numa figura trabalhadora, é uma função que obviamente te vangloria.
te enaltece, porque o trabalho é bem visto socialmente. Então você pode reparar, todo milionário tem uma história, não, porque quando eu tinha 11 anos, comecei a empreender, peguei um suco Tang na minha casa, fiz e comecei a vender limonadas na praça. Sempre tem esses discursos. Sabe por quê? Porque é bem visto a relação em que o trabalho existe na sociedade. Essas pessoas não fizeram isso, tá? Mas não tem ninguém para provar que não, né? Então é fácil falar. Mas existe uma coisa aqui importante, que é a seguinte, quando nós colocamos isso, nós temos que entender por quê que o trabalho é visto assim. De que maneira e por qual motivo o trabalho tem essa visão tão positiva na sociedade, ao ponto das pessoas que não trabalharam quererem dizer que trabalharam. Isso tem um motivo. É porque em nossa sociedade o trabalho é visto como sinônimo de mérito. E o trabalho é visto como sinônimo de esforço. E o trabalho é visto como algo que engrandece o indivíduo. E essa noção o Weber vai analisar muito bem. Porque o Weber vai dizer que nem sempre foi assim. Weber vai dizer que durante muito e muito tempo o trabalho foi visto como algo negativo, eu já te contei isso. Aristóteles, por exemplo, dizia e falava que era importante ter pessoas que trabalhassem como os escravos, ele defendia a escravidão, para falar que tem que ter quem trabalhe para eu, por exemplo, poder ficar em ócio. Porque o ócio me faz pensar, logo me faz criar, teorias. O trabalho era mal visto. O trabalho do mundo antigo era mal visto, tanto que a escravidão era algo normalizado, porque tinha que ter alguém para trabalhar, para os nobres, os ricos, os poderosos não trabalharem. No mundo medieval, por exemplo, o rico não trabalhava por nada nessa vida, nobre não trabalha, porque a ideia era muito simples. Deus escolheu eu para ser rico. Se Deus me escolheu para ser rico, por que trabalhar? Não, é escolha divina. Seu trabalho eu estou indo contra a vontade de Deus. Seu trabalho eu estou indo contra um desejo divino para mim. Então você repara que a relação aqui é uma relação muito diferente. É uma relação em que o trabalho nem sempre foi bem visto na história, mas em algum momento mudou. Em algum momento deu um estalo e as pessoas passaram a achar o trabalho como algo bom. E quando as pessoas passam a achar o trabalho como algo bom, a gente tem, obviamente, uma relação muito distinta, tá? Deixa eu responder perguntas aqui. Giovana falou, conta como você virou dono do ProEnem. Meu Deus do céu. Fala sobre trabalho, você fica achando que eu sou dono do ProEnem. Olha, eu tenho tempo? Tem. Eu vou te contar uma história, vou contar pra você uma história rápida, muito rápida de como eu entrei no ProEnem, só pra vocês acreditarem que eu não sou o dono, tá? O ProEnem ele existia há muito tempo, acho que em 2014 que o ProEnem foi criado. E eu não trabalhava no ProEnem. E eu só conhecia um professor do ProEnem, que tá até hoje aqui, que é o Arthur. O Arthur é antes de mim no ProEnem. E beleza, eu conheci o ProEnem de nome, porque tinha o Arthur que trabalhava aqui, o Arthur é meu amigo de outro colégio que eu trabalhava. E um dia, inaugurou um bar de um amigo meu de escola, lançou uma hamburgueria, né? E ele lançou essa hamburgueria e eu fui na inauguração para prestigiar esse amigo meu. Quando eu chego nessa hamburgueria, eu tô sentado no balcão conversando com esse amigo meu que é o dono. Tô conversando, trocando uma ideia, comendo um hambúrguer. E aí do nada chega um cara grisalho e senta do meu lado. E beleza, oi, tudo bem? Continua. De repente passa uma menina. Essa menina passa. E essa menina passa por mim e fala assim, oi professor, quanto tempo, que bom te ver. Essa menina era uma aluna minha de colégios presenciais. E ela falou comigo, aí ela olhou pro lado e falou, meu Deus, outro professor meu, quanto tempo, prazer. Esse outro professor era o Vilg, que acabou de falar pra vocês. Vilg também trabalhou no ProEnem antes de mim. E aí ficou eu e o Vilg se olhando assim, tipo, prazer, não sei o quê. A menina foi embora, a gente se cumprimentou, começou a conversar, e o Vilg perguntou, você dá aula de quê? Eu falei, de sociologia e filosofia. Aí ele, tá, bacana, dá aula onde? Eu falei onde eu dava aula, e o Vilg falou assim, pô, você conhece alguém no ProEnem? Aí eu falei, conheci o Arthur, né? Beleza, fomos embora. O Vilg estava precisando aqui no ProEnem de um professor de filosofia e sociologia. Vilg ligou pro Arthur e perguntou, cara, conheci um cara que é seu amigo, filosofia e sociologia, né? Ele é bom mesmo? Você confia nele? O Arthur me indicou. Eu vim aqui no ProEnem, fiz um teste e sou professor. Então, assim, só para vocês esquecerem que eu não sou o dono, tá bom? Corre pra cá agora, continua. Como não tem ninguém pra provar... Como não tem ninguém pra provar, vocês têm que acreditar nisso aí. Olha só, e aí o Weber, meu querido, o Weber vai dizer pra gente que o trabalho mudou de visão. E se o trabalho mudou de visão, tem que ter tido alguma coisa que, consequentemente, fez e realizou essa mudança. E aí ele vai dizer que o que mudou isso foi a burguesia. Por que a burguesia? Porque os burgueses, eles eram pessoas pobres. São pobres que, através do comércio, foram enriquecendo ao longo da vida. Se os burgueses eram pobres e foram enriquecendo ao longo da vida, o burguês passa a comer melhor, passa a beber melhor, passa a dormir melhor, passa a viver melhor. Só que o burguês era visto pela Igreja Católica na época como pecadores. Porque o catolicismo medieval dizia que se você nasceu pobre, tem que morrer pobre. E se você nasceu rico, tem que morrer rico.
Então o burguês era um pobre que enriqueceu, tentando contra a vontade de Deus. Então os burgueses começaram a pensar o que fazer. E aí os burgueses começaram, obviamente, a migrar para uma outra relação, migrar para um outro ambiente, que foi o seguinte: os burgueses passaram... Chama aí. Entra aqui. Os burgueses passaram, né, obviamente, defender uma lógica, defender uma ideia de que era importante uma migração religiosa. Começaram aí com o calvinismo. Diego chegou aqui e Diego está muito bem vestido. Ele está tão bem vestido que eu resolvi chamar ele para participar da aula aqui rapidamente. Tô ainda, hein? Ainda vou me arrumar, ainda vou ficar Barbie, com meu kit, mas Flamengo, né, que já tem... Diego está muito bem vestido hoje, para comemorar a vitória. Daqui a pouquinho, 3-0 para voltar a confiança. Tá bom, para mim tá bom, para mim tá bom. Um abraço, cara. Já tamo aí, hein? Olha só, quando a gente fala sobre essa noção burguesa, a gente tem que entender o seguinte: existe uma perspectiva muito clara e muito evidente de que o burguês não quer perder seus privilégios. Só que o burguês também não quer ser visto como um pecador. O burguês está vivendo bem, ganhando dinheiro, mas, poxa, falam que ele é pecador. O que o burguês faz, então? O burguês passa a mudar de religião. E aí o burguês passa a ir para uma religião protestante de origem calvinista. Essa lógica protestante calvinista falava assim: não, olha só, se você está lucrando, isso não é algo ruim. Não é algo ruim. Você está lucrando quer dizer que Deus te iluminou. Quer dizer que Deus olhou para você e te deu um mérito. Então eu quero que você pegue o seguinte: eu falei muitas coisas, mas eu quero que você organize suas ideias, que é o seguinte: enquanto Weber dizia para nós que o trabalho é algo... enquanto Durkheim dizia para nós que o trabalho é algo bom, que gera coesão, aproxima, solidariedade, nós temos que entender que o Weber vai dizer outra coisa. Weber vai dizer que o trabalho, ele não é que seja bom ou ruim, mas a noção de trabalho que nós temos hoje, a noção de trabalho positiva, algo a ser vangloriado, enaltecido que nós temos hoje, mudou. E mudou através de uma mudança que a burguesia promoveu. Essa mudança que a burguesia promoveu se dá no momento em que a burguesia muda a sua religião. No momento que a burguesia altera a sua lógica religiosa. No momento em que a burguesia passa, evidentemente, a enaltecer uma lógica calvinista, que era uma religião que não condenava o lucro, que não condenava a riqueza. E aí, essa religião, então, está gerando um processo onde ela aplaude o sucesso individual, onde a subida profissional individual acaba sendo vista de forma boa. Perguntas. Nathalie Vianini perguntou: oi, Leandro, boa noite. Boa noite, Nathalie. Nathalie, desculpa. Então, a sociedade orgânica é consequência das relações de trabalho? Exatamente. Exatamente. As relações de trabalho criaram um novo tipo de sociedade que é a orgânica, e não o contrário. Tá bom? Abraço para você. Peter Parker mais uma vez. Então, prof, uma sociedade de solidariedade mecânica há menos desequilíbrio social? Com certeza, porque a coesão é muito mais forte, logo há menos desequilíbrio. Peter Parker de novo. Professor, a história de nobres ter sangue azul provém deles não trabalharem, consequentemente não pegarem sol e consequentemente as veias da cor azulada e logo sangue azul, isso é real? É uma das vertentes, tá? É uma das visões sobre o assunto. Mas sem dúvida alguma, repara, essa coisa que a gente tem hoje, que é legal ser bronzeado, ser queimado, isso é contemporâneo, tá? Isso é muito recente. Historicamente, pessoas que eram queimadas de sol eram vistas como alguém que era trabalhador. Ser trabalhador era ruim, historicamente, era ruim ao longo do tempo. Beleza? Tranquilo? Vamos falar do último autor aqui, vamos falar de Karl Marx, beleza? Karl Marx. E assim, se o Durkheim vê o trabalho no capitalismo de forma positiva, já que gera coesão, se o Weber fala que não é que é positivo ou negativo, é só uma mudança de perspectiva, o Marx enxerga o trabalho no capitalismo de forma negativa. Por quê? Não é que o Marx seja contra trabalhar, tá? Não é isso. É que o Marx vai ser contra o trabalho como ele acontece hoje. Como assim como ele acontece hoje? A ideia marxista é que ao longo da história humana sempre existiram classes. Essa teoria de que a história humana é movimentada por disputas de classes é uma teoria que é chamada de materialismo histórico. É uma teoria que crê que a história humana é sempre uma disputa material. Como assim disputa material? Uma disputa econômica, né? O homem sempre ao longo da história humana passou por processos de disputa econômica. Isso sempre aconteceu. Patrícios, plebeus, senhor feudal e servo. E na época em que o Marx está escrevendo, burgueses e proletariados. Esses burgueses e proletariados estão em disputa.
no mundo que nós vivemos. O burguês é o dono da fábrica, o burguês é o dono da indústria, o proletariado é aquele que trabalha na indústria. Agora, a lógica marxista, que ela é bem simples para você entender nesse ponto, vai dizer o seguinte, que o burguês, ele tem um desejo. O burguês quer aumentar o lucro. O burguês quer aumentar a sua riqueza. O burguês quer aumentar o seu capital. O burguês quer aumentar a sua capacidade de lucratividade e de enriquecimento. E ele percebe, segundo Marx, que uma forma que ele tem, a melhor forma que ele tem para aumentar o seu lucro, sua riqueza, é explorar o proletariado. Porque quanto mais eu exploro o proletariado, mais eu enriqueço. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Como eu te falei, eu dou aula em algumas escolas aqui do Rio de Janeiro. Imagina que eu dou aula numa escola e eu cobro, vou dar um exemplo qualquer aqui, tá? Sei lá, eu cobro R$20 por aula. R$20 por aula. Então, a cada aula que eu dou, eu ganho R$20. Um exemplo, tá? E vamos supor que o burguês chega assim, olha, infelizmente, Leandro, eu agora vou ter que cobrar, vou continuar te pagando R$20, só que suas aulas, que antes eram de 50 minutos, agora vão ter 1h30, tá? Mas eu só posso continuar te pagando R$20. Se ele faz isso, é óbvio que eu tenho a opção de não aceitar, né? Mas isso também me geraria um problema, porque vai ter alguém que vai aceitar. Mas o ponto que o Marx vai dizer é, na hora que isso acontece, eu estou gerando mais lucro ou menos lucro para o burguês? Mais lucro. O burguês vai enriquecer porque eu vou trabalhar mais e ele vai me pagar a mesma coisa. Agora, ele também poderia falar para mim assim, olha, Leandro, sua aula tem 50 minutos, você ganha R$20, só que agora, além da sua aula, eu quero que quando você chegar em casa, você faça 5 simulados, quero que você faça 2 provas, corrija as provas, quero que você também lance algumas notas, quero que você faça alguns slides e poste esses slides. Então você repara que é uma outra forma de me fazer trabalhar mais também. E aí, segundo Marx, quanto mais eu exploro esse trabalhador, quanto mais eu exploro esse proletário, quanto mais o burguês gera essa exploração, segundo Marx, mais opressão, mais controle, mais domínio estão acontecendo. E, segundo Marx, esse processo de opressão, controle e domínio que existe na sociedade ocorre porque a burguesia explora o trabalhador e explora o trabalhador para poder aumentar a sua lucratividade, para poder aumentar a sua riqueza. Então, usa-se o trabalho como forma de processo exploratório. Usa-se o trabalho como forma de exploração. E ele vai dizer, o Marx, que ainda se existe e se cria uma coisa que é assim, a pessoa nem percebe. A pessoa não percebe porque ela passa a ser alienada. Alienada porque são utilizados instrumentos na sociedade para que ela não perceba a real exploração que ela está sofrendo. Eu sempre gosto de contar uma história, você já contei aqui, me desculpe. Eu tenho um grande amigo meu que ele trabalha na área de comunicação. Ele cuida de rede social, essas coisas. E esse grande amigo meu, ele trabalha numa grande empresa dessa área de comunicação. E aí ele trabalha pra caramba, né? E aí uma vez eu falando com ele, cara, ele contando que ele entra no trabalho às 7 da manhã, sai meia-noite, sai 2 da manhã. E ele assim, não, porque sabe como é que é, né, cara? Eu sou muito workaholic, eu trabalho muito. E aí ele, tá. Aí ele, não, porque assim também é bacana ficar lá, né? Às vezes o patrão paga uma pizza pra gente. Aí eu, caraca, o cara tá se vendendo por uma pizza, né? E ao mesmo tempo eu pensando, obviamente é criado um clima de que ser workaholic é bom. O que é o workaholic? A pessoa trabalha muito, de forma intensa, né? E isso é importante porque vai se criando um imaginário na sociedade que se cria uma ideia de que quanto mais você trabalhar, melhor. Porque quanto mais você trabalhar, mais esforço você faz. E isso, na visão marxista, é um processo alienante, tá? É um processo ligado à alienação, onde se domina esse trabalhador. E esse domínio do trabalhador é um processo, é uma ideia. Alguém botou ali, aqui nessa empresa somos uma família. É isso. Esse discurso. Essa palavra me dá até coceira. Colaborador. Quando eu trabalho num colégio, alguém me chama de colaborador, eu falo, colaborador não. Né? Quer ver outra que me irrita, Renan? Quando eu falo assim, estamos desligando esse funcionário. Parece a tomada, né? Tá demitindo, filhão, fala a verdade, né? Então, na visão marxista, esse processo todo são processos de alienação, está se alienando esse trabalhador para poder aumentar sua exploração. E na visão marxista, o que acontece, né, é que o trabalho no capitalismo é ruim, porque o trabalho no capitalismo é um trabalho exploratório. Então, para a gente organizar a nossa aula, né, Weber entende que o trabalho é algo neutro, ele só se modificou ao longo do tempo a visão em que ele acontece. Weber, então, entende que a burguesia mudou a relação que o trabalho é visto no mundo atual. Marx entende que o trabalho é um processo exploratório, beleza? Enquanto Durkheim entende o trabalho como algo que gera coesão, que gera conjugação social.
tranquilidade, todo mundo em paz, todo mundo leve. E agora o colaborador aqui vai sair, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.